Boa tarde, turma! Vamos agora iniciar a nossa aula de hoje, certo? Falando a respeito, né? A aula de hoje vai ser na disciplina de Física. Eu sou a Eliane, a professora de Ciências de vocês. E eu quero que vocês copiem todo esse assunto, certo? Que vai ser mostrado hoje, inclusive com a atividade na disciplina de Física, na matéria de Física. A nossa aula de hoje é sobre cinemática escalar. Algum de vocês sabe o que é que significa a palavra cinemática? Então, pois bem, vamos lá. A palavra cinemática, né? Na verdade, a cinemática escalar, ela trata-se de uma área que estuda o movimento, olha só, o movimento dos corpos sem atribuir-lhes uma causa. Então, ela apenas estuda, né? Os movimentos dos corpos, para onde os corpos estão se movimentando, sem atribuir-lhe uma causa aparente. Então, a palavra escalar, esse termo escalar, refere-se ao fato de lidarmos com movimentos, ou seja, coisas que estão se movendo, unicamente unidimensionais, ou seja, que desenvolvem unicamente ao longo de uma direção e de um espaço, certo? Ou seja, em uma direção, esquerda ou direita, e no espaço, né, em que esse corpo, esse objeto esteja localizado. Então, desta forma, nós temos alguns conceitos que são muito utilizados na cinemática. E vocês têm que copiar tudo isso aqui no caderno e têm que aprender bem em relação a esses conceitos, porque eles serão muito utilizados na nossa disciplina de Física. Então, o primeiro conceito que nós vamos aprender hoje é sobre o que é um corpo, certo? Quando vocês ouvirem algum professor de Física falar, ou quando vocês ouvirem nas nossas aulas aqui, eu dizer, olha, um determinado corpo, um determinado objeto, aí eu quero que vocês saibam que eu estou falando de isso aqui, ó, que o corpo é uma porção limitada da matéria, ou seja, uma porção restrita da matéria. A matéria, como nós vamos ver na química, é tudo aquilo que tem massa e vai ocupar um lugar no espaço. E é constituída por partículas, ou seja, por átomos, certo? Mas pode ser tratado também macroscopicamente, ou seja, coisas que são visíveis como um único corpo, por exemplo. Então, eu posso considerar, uma caneta como sendo um corpo. Eu posso considerar aqui, um grampeador como sendo um corpo, um carro como sendo um corpo, um avião, um passarinho, o nosso próprio corpo. Então, na física, qualquer corpo, um corpo vai ser qualquer objeto, qualquer porção limitada da matéria que ocupe um determinado espaço, certo? Em um único corpo. Então, desta forma, o corpo se refere a uma porção limitada dessa matéria. Então, temos, por exemplo, alguns exemplos de corpo, né? 1 litro de água, uma pedra, certo? Aqui 1 litro de água, uma pedra, uma bicicleta, uma pessoa, um pássaro. Tudo isso aqui são exemplos de corpos. Então, quando eu falo em corpos na física, pode ser até os corpos celestes, certo? Pode ser o Sol, pode ser a Lua, pode ser o planeta Terra, pode ser outros planetas. Então, quando eu falo de corpo, eu falo de qualquer porção da matéria delimitada em um único corpo, ok? Partindo para o nosso próximo conceito, nós vamos ter o segundo conceito de hoje, vai ser a respeito do que é um ponto material. Primeiro, um ponto é algo muito pequeno. E na física, o termo ponto material quer dizer que é todo corpo cujas dimensões, ou seja, cujo tamanho, podem ser desprezados. Ou seja, em um determinado problema, o tamanho desse corpo é tão pequeno, certo? Que as considerações sobre ele podem serem desprezadas em um determinado problema. Então, desta forma, as dimensões de um objeto não são relevantes para a resolução de um problema. Por um exemplo, a gente tem aqui essa ponte, e se eu quiser calcular a distância dessa ponte,
Nós temos o que aqui embaixo? Ó, vários carrinhos, ó, os pontinhos aqui. Deixa eu pegar aqui outra cor de caneta, vermelho. Aqui, ó, vários carrinhos. Temos aqui uma moto, né? A pessoa numa moto. E o tamanho, certo? Em relação ao problema que eu quero calcular, o problema da ponte, esses carros são tão pequenos, eles são pontos materiais que se tornam irrelevantes. O tamanho deles, certo? As dimensões deles são tão pequenas que para o cálculo do que eu quero aqui, que é calcular a extensão da ponte, o tamanho da ponte, o tamanho desses pontos aqui, material, eles são irrelevantes. Então, o ponto material vai ser quando um corpo, nós já vimos o que é um corpo, cujas dimensões, tamanho, podem ser desprezadas porque são muito pequenas, como esse exemplo aqui. Então, aqui eu tenho um ponto material, certo? Nós vamos ter agora o nosso terceiro exemplo, certo? Terceiro conceito da cinemática, tem vários, eu estou dando só alguns para vocês, tá bom? O que é, por exemplo, um corpo extenso? Um corpo extenso vai ser o inverso do ponto material. Então, vejam bem, corpo extenso é todo corpo cujas dimensões, ou seja, o tamanho desse corpo ou desse objeto, não podem ser desprezadas. Enquanto no ponto material elas podiam ser desprezadas porque o ponto material é muito pequeno, no corpo extenso não. Ele, quando for um corpo extenso, as suas dimensões, o seu tamanho não pode ser desprezadas em relação às demais dimensões de um problema. Desta forma, não pode ser tratado como um ponto material. Por um exemplo, olha, vamos olhar aqui essa situação comigo. Eu tenho aqui um estacionamento e aqui tem as vagas, ó, para estacionar. E aqui nós temos os carros estacionados, ó. Então, vejam bem, nesse caso aqui, o carro em relação às vagas do estacionamento vai ser um corpo extenso. Por quê? Porque para eu calcular as vagas, certo? Que o carro deve ficar, eu devo levar em consideração a dimensão, ou seja, o tamanho do corpo. Quando eu tenho que levar em consideração o tamanho do corpo, aí eu digo que é um corpo extenso. Quando essas dimensões podem ser desprezadas porque é muito pequeno, aí eu chamo de ponto material, certo? Outro conceito que nós vemos, ok? Esse aqui eu preciso mostrar para vocês. Aqui nós já temos o quarto conceito, que é o do movimento. E o que é um movimento? Quando eu disser, olha, um corpo está em movimento, um determinado corpo. Na física, movimento quer dizer que é a variação de posição espacial, ou seja, num espaço, numa localização de um objeto ou ponto material, certo? Em relação referencial no decorrer de um tempo. Então, o movimento vai ser quando um determinado corpo, ele se movimenta em relação ao espaço em decorrer de um determinado tempo. Vamos ver esse exemplo aqui, gente. Olha só. Nós temos esse exemplo aqui, ó. Aqui, por exemplo, a Terra. A Terra é um corpo que ela está em movimento, ela está realizando dois tipos de movimento. Ela realiza um movimento de rotação, que é esse que está sendo mostrado aqui, que é onde a Terra gira no seu próprio eixo. Eu posso dizer que a Terra está se movimentando. E ela realiza outro movimento também, que é o movimento de translação, que é quando a Terra gira ao redor do Sol, juntamente com os outros planetas, em um movimento que dura 365 dias. Então, é um tipo de movimento, certo? E aqui nós temos, por exemplo, a senhorinha pedalando, andando de bicicleta, que é outra exemplificação também de movimento. Então, movimento vai ser qualquer corpo, né, ou objeto que se movimenta em um espaço em relação a um referencial. Então, vejam bem, ainda vai ter outro conceito que a gente vai aprender, certo? Aqui nós temos o sexto conceito, que é o de repouso. O que é o repouso? O repouso é a ausência, cessação de movimento e de trabalho. Aqui nós temos uma pessoa paradinha, sentada num pneu lendo, né? Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Que ela está parada, que ela está sem se movimentar,
certo? Que ela está sem realizar nenhum trabalho. Então, nós podemos dizer que essa pessoa está em repouso. Mas antes da gente, né, conseguir identificar essas características, vem uma coisa também muito importante na física e que vocês não podem esquecer, que é o referencial. O que é o referencial? É chamado de referencial o corpo em relação ao qual se identifica o móvel em estudo está em movimento ou está em repouso. Então, eu só posso dizer que algo está em movimento ou está em repouso, que é um ponto material ou é um corpo extenso, de acordo com o referencial. Então, nós vamos ter um exemplo aqui. Eu vou dar um referencial para vocês. Eu posso dizer, olha, eu comprei um produto em frente ao Mercado Municipal de Patos. Eu estou usando o Mercado Municipal de Patos, que é esse aqui, como exemplo para dizer onde é que eu comprei alguma coisa. Então, aqui o mercado está sendo o meu referencial. Aí, vamos aqui para a segunda imagem. Nessa segunda imagem aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Nós temos o seguinte, nós temos aqui algumas situações que devem ser analisadas. Temos aqui esse senhor que está sentado, temos aqui um ônibus, não é? Que a gente olhando assim, a gente diz que ele está em movimento, mas a gente tem que observar quem é o referencial. E nós temos pessoas aqui, ó, dentro do ônibus. Então, vejam bem, toda vez que alguém lhe fizer alguma pergunta, esse objeto está parado ou em movimento, você vai perguntar assim, em relação a quê? Quem é o referencial? Então, vamos lá. O homem, por um exemplo, ele está parado, aqui, ó, sentado, certo? Mas e o ônibus em relação ao homem? Utilizando o homem como referencial. O homem como sendo referencial. O ônibus está parado ou em movimento? A gente aqui, ó, pela gravura, pela figura, certo? A fumacinha aqui saindo, nós percebemos que em relação ao homem que está parado, o ônibus está em movimento. As pessoas que estão dentro do ônibus. Em relação ao ônibus, ó, o ônibus agora é o meu referencial, certo? O ônibus agora é o meu referencial. Em relação ao ônibus, essas pessoas, elas estão paradas ou em movimento? Essas pessoas, elas estão paradas, por quê? Porque elas estão sentadas dentro do ônibus. Quem está em movimento é o ônibus, certo? Então, toda vez que alguém perguntar se um móvel ele está parado ou em movimento, ou em repouso, se ele está em repouso ou em movimento, vocês vão perguntar, quem é o referencial? Tá bom? Sempre tem que levar em consideração o referencial. Então, desta forma, nós vamos ter ó, essa charge aqui, como é legal, do Garfield. Sabemos que o Garfield é um gato bem preguiçoso, né? Que é um gato que só quer tirar vantagens, é muito comilão, só quer viver comendo e dormindo. Então, aqui, olha, nós temos o seguinte, essa charge diz o seguinte, o dono do Garfield, né, que é o John, ele chega para o Garfield, agora sim, o Garfield ele é preguiçoso, mas ele também é um gato muito esperto. Então, John pergunta assim para ele, ó, ele pergunta, né, não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí Garfield tá lá parado, deitado, e ele continua lá, ó, parado. Peraí, professora, mas parado em relação a quê? Quem é o referencial para a senhora dizer que ele está em repouso? Muito bem, turminha. Então, olha, o Garfield, que é bastante esperto, olha o que é que o Garfield pensa. Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Ele pensa com ele. John, né, vê que ele está assim, aí John diz que ele está em repouso, que ele está parado. Só que Garfield é muito esperto, a Garfield não, né? A Terra está se movimentando, processo de rotação, logo eu também estou me movimentando. Por quê? Porque John não especificou um referencial, tá certo? Então, agora, gente, eu quero que vocês façam essa atividade no caderno de vocês, de física. Lembrando que é para copiar todo o conteúdo da aula de hoje, certo?
Quem for bom de desenho, desenha. Quem não for, só faz copiar mesmo o conteúdo, coloca a data de hoje. Vocês vão responder essa questão aqui, vocês vão copiar no caderno, responder no caderno e mandar a foto para mim. Vocês vão observar a tirinha aqui do diálogo entre o Cascão e o Cebolinha. E vocês vão marcar, vocês vão olhar as afirmativas 1 e 2 e vão marcar apenas a que está correta, certo? Só tem uma dessas alternativas aqui que está correta. Você vai no seu caderninho, depois de copiar tudo, você vai marcar a que está correta. A segunda atividade, a segunda questão é o seguinte: de acordo com os exemplos, né, que foram dados na aula de hoje, com o que foi estudado, vocês vão identificar quem é um exemplo de ponto material e um de corpo extenso. Então, aqui tem uma avenida cheia de veículos. Então, vocês vão responder aqui, ó, com os carros em relação à rodovia. Aqui o referencial é a rodovia. É um ponto material ou um corpo extenso. Você vai colocar aqui se é um ponto material ou se é o corpo extenso. Em B, em relação às vagas desse estacionamento aqui, os carros podem ser considerados como ponto material ou como corpo extenso. Então, se você acha que é um ponto material, você coloca aqui. Se você acha que é um corpo extenso, você coloca aqui. Claro, vocês vão escrever isso e vão colocar isso no caderno. Depois tire uma foto e envie para mim. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até sexta-feira.